Eu represento um grupo chamado Por uma Ordem Progressista. É um grupo que vem conversando, dialogando por volta do mês de abril deste ano, por entender que esse ano é um ano eleitoral da OAB e nós nos organizamos no sentido de aumentar o nível do debate, para que algumas pautas da OAB não se afastassem dos discursos das pessoas que colocassem seus nomes à pré-candidatura. E fomos construindo nesse sentido, né? Nós somos um movimento plural de ideias, né, para além de questões partidárias, inclusive, com muita diversidade, com muita representatividade dentro do movimento. E começamos assim com o intuito, na realidade, de transformar um pouco esse processo eleitoral da OAB. Primeiro, construímos uma carta programática, como se fosse uma base principiológica do nosso trabalho, da forma como a gente entende que a OAB deve atuar, né, no Estado. E a partir disso, tivemos a oportunidade de conversar, dialogar com algumas candidaturas que já se colocavam em evidência, mais ou menos no mês de março, com o intuito de identificar nesses discursos se isso tinha algo a ver com a nossa carta programática, por exemplo. E daí a gente resolveu seguir com uma chapa independente. Quem é Elisângela Fernandes? Então, Elisângela Fernandes é uma advogada, também enfermeira. Eu sou mãe de 3, né? Tentando conciliar aí a minha vida profissional com a minha vida de mãe, de dona de casa, né? E é isso. Eu estou conselheira seccional da OAB. Eu venho desenvolvendo um trabalho institucional desde 2010, um trabalho que muito me honra e que também é bastante reconhecido pelas pessoas com quem convivo dentro desse âmbito institucional. E, bem, é mais ou menos isso, né? Seus pais são da região oeste do estado? Minha mãe é pauferrense, Certo. meu pai é moçoroense. Eles moram em Mossoró já há bastante tempo. Eu praticamente vivi a minha adolescência, tanto que muitas das pessoas pensam que eu sou moçoroense, né? Eu fico brincando, dizendo que eu vou ainda pedir um título de cidadã moçoroense para valer a honra, né, que me cedem nesse sentido. Doutora Elisângela, o que falta ainda discutir em favor dos advogados? Qual é a pauta que falta discutir em favor dos advogados no Rio Grande do Norte? Ou todas já foram discutidas, mas precisam avançar ainda mais? O que a senhora tem em mente aí para essas discussões todas? Então, primeiramente a gente precisa resgatar, né, esse papel, essa função social que a OAB tem sobre a sociedade, o papel também da advocacia nesse contexto. E a partir disso a gente começar a desenvolver várias ações que visem acolher a advocacia, para que ela encontre realmente um porto seguro dentro da instituição, um apoio necessário para que possa exercer a sua profissão, né? A gente vê hoje, por exemplo, a advocacia iniciante passando por diversos percalços para poder sobreviver da advocacia, e a advocacia também que já é existente há bastante tempo, tendo dificuldades em razão das violações das suas prerrogativas, ou dificuldade com o processo eletrônico, que é uma realidade que veio e não vai voltar. Então a gente precisa, enquanto instituição, dar esse apoio institucional, claro, ao advogado. Ao mesmo tempo a gente precisa estar em sintonia com as causas sociais, né? Fazendo com que as políticas públicas elas realmente aconteçam, porque dessa forma, trabalhando em prol da sociedade, naturalmente, a gente vai trabalhar em favor da advocacia e vice-versa, né? Quando a gente fortalece a advocacia, a gente também tem uma sociedade mais justa e igualitária. Deixa eu perguntar à senhora também o seguinte: sempre que os candidatos vêm aqui no programa, eu já ouvi muitos, inclusive até em outros pleitos, inclusive, se fala muito dessa questão da prerrogativa do advogado. As prerrogativas do advogado, elas são, lamentavelmente, eu uso até essa palavra, desrespeitadas, e parece que é uma constante isso. É assim mesmo que ocorre? É assim mesmo, é dessa forma. E eu atribuo muito isso ao enfraquecimento da instituição como um todo. Então a OAB ela tem que ser realmente bastante proativa para que a partir disso a sociedade enxergue não só a sociedade do ponto de vista do povo, mas também dos poderes existentes, executivo, legislativo, judiciário, e enxerguem que as prerrogativas não são privilégios, são garantias que permitem que a advocacia atue de forma livre, independente, realizando o seu mistério, que é a defesa, né? A defesa das causas a que ela se propõe a atuar. Como é que pode melhorar, por exemplo, o funcionamento da CARNE, a Caixa de Assistência dos Advogados,
né, do Rio Grande do Norte? Ou do jeito que tá bom? Então, a carne precisa chegar nas regiões, né? É um braço institucional muito importante, de apoio, mas ela precisa trabalhar de forma uniforme em todo o estado. E não é hoje? Não. Há muitas dificuldades na realização desse trabalho, em virtude mesmo da forma como a carne é gerenciada, né? Ela tem uma estrutura local muito forte em Natal, mas ela precisa realmente ter esses braços institucionais em todas as subseccionais, para que esse apoio chegue nas subseccionais. Por exemplo... Para que o ouvinte que está em casa possa entender, atrapalhando seu raciocínio, desculpe, que apoio é esse que a carne tem que dar aos advogados? Diversos, desde apoio financeiro... Através da carne. Desde apoio financeiro, há um apoio especializado no quesito de assistência à saúde, né, assistência odontológica, acompanhamento de psicólogo, entre diversos outros que a gente pode construir através desse braço assistencial. O escritório modelo, por exemplo, né, que seria aquele espaço que a advocacia iniciante, ou até mesmo aquela pessoa que não tem um escritório físico, possa utilizar. Então, são várias medidas que já existem, muitas vezes ela não chega nesses braços, né, das subseccionais, e que podem ser ampliados. É dessa forma que a carne consegue ajudar a estar próximo da advocacia. E como é que esses braços eles chegariam? É implantando um escritório da carne nas sedes das subsecções? Então, nós estamos trabalhando nessas propostas. Como o nosso movimento é um movimento coletivo, onde nossas decisões são todas horizontais, a gente tem bastante representatividade suficiente para poder construir essas ideias, mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu diria assim, é possível fazer parcerias, por exemplo, se é necessário, se psicologia, por exemplo, é uma assistência necessária para o advogado, é possível fazer parcerias nas subseccionais, para que não necessariamente a estrutura física da carne esteja ali, mas a assistência. Isso seria apenas um spoiler. Entendi. Assim. Qual é o posicionamento da senhora hoje? Eu vi que a senhora participa de uma comissão que acompanha a situação de Covid aqui no nosso estado, né? Qual é a posição da senhora em relação à maneira que o Estado conduz essa situação hoje, seja no âmbito estadual ou nacional? Então, o grande problema durante essa pandemia, além da própria Covid, né, do enfrentamento da doença, foi a falta de diálogo entre os entes. E isso gerou o caos em que a gente se encontra, né? A divergência, por exemplo, de interpretações, a divergência de comando, a divergência desse gerenciamento da crise. Então, a instituição OAB, por exemplo, ela tem um papel importantíssimo para que esses diálogos aconteçam. Ela pode ser uma mediadora, ela pode ser protagonista dessa situação, inclusive interferindo, como aconteceu mais ou menos em Natal, muita divergência da conduta da Prefeitura de Natal com a do Estado, e em âmbito nacional também, as divergências que aconteceram com as designações que foram feitas pela União, né, pelo Ministério da Saúde e tudo que a gente em Natal, por exemplo, dos aconteceu de o Estado decretar uma coisa e o município de Natal decretar outra, e isso ir parar na justiça, né? Exatamente. Então faltou aí o quê? Um caminho de diálogo. Então é possível a OAB, enquanto mediadora desses poderes, sentar, chamar, para que se construa esse canal. Esse canal é possível, e a melhor solução não é a via judicial, a melhor solução seria o caminho do diálogo. E a OAB tem um papel excepcional em relação a isso. Mas, infelizmente, durante essa pandemia, e em razão da forma como se pensa a estrutura da OAB hoje, eu diria a você que nós não tivemos esse protagonismo. Como é que a senhora analisa hoje, por exemplo, a forma como o chefe da nação, o presidente, como é que a senhora analisa o relacionamento, aliás, do presidente com a OAB, que parece não ser muito bom, ou é uma coisa personificada com o presidente nacional? Veja, é papel institucional da OAB fiscalizar a forma como os direitos dentro da sociedade, os direitos de uma maneira geral, as pessoas podem se relacionar, eu diria assim, né? Então, se há excessos, seja de qual parte for,
É função institucional da OAB intervir nos excessos que acontecem. A liberdade de expressão, por exemplo. É um princípio necessário, a liberdade de expressão é importante, mas ela encontra limitações dentro da própria Constituição. Então, sempre que essa liberdade ela agride o direito de outras pessoas, é necessário que ela seja regulamentada, né? Ela seja combatida. Então, eu não posso agredir, caluniar, difamar, né? Cometer injúrias sob pena de responder a isso de acordo com o que é previsto na lei. Então, se há excesso, seja de que lado for, é necessário que a OAB, enquanto instituição, não enquanto pensamento único ou pessoal, exclusivo da pessoa do presidente, é necessário que ela se imponha nessas situações, sim. Certo. Aqui no interior do estado, quem são seus apoios hoje? Ou esse é o primeiro momento que a senhora está chegando em busca disso? Então, o nosso movimento, ele tem feito eu diria assim, ele está querendo quebrar essa engrenagem que vem acontecendo nas eleições, de sempre buscar primeiro os apoios antes de construir um processo de verdade, um plano, um projeto. Nós estamos fazendo tudo diferente. A gente está querendo mostrar, provar para a advocacia que é possível sim a gente fazer uma construção diferente. Essa construção ela perpassa por um projeto inicial que pensa a advocacia, pensa o papel da OAB, para a partir disso conquistarmos as pessoas. As pessoas virão por conta de um projeto bem desenhado e um projeto que vai beneficiar a advocacia como um todo. E não simplesmente pensando em apoios pessoais ou troca de cargos e etc. É uma construção inusitada, mas ela vai dar certo. Certo. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN, tem um curso em Caicó de Direito há muito tempo, que é reconhecido, né, por causa da sua estrutura, da qualidade do conteúdo que é passado para os universitários e tem colocado no mercado de trabalho muitos profissionais que depois de, claro, fazerem o exame da ordem, ficam aptos ou não para irem para o mercado de trabalho, né? Como é que a senhora enxerga esse curso e até de outras universidades em outras regiões do estado também? Faltam mais cursos de direito ou que tenha suficiente? Como é que a senhora enxerga isso? Na realidade, a gente precisa modificar e pensar no novo projeto de ensino. A gente tem, infelizmente, algumas universidades, eu não estou falando isso especificamente para uma ou para uma em específico, não. Ele tende a mercantilizar a advocacia. E, na realidade, a gente tem que criar pessoas, profissionais, humanos, voltados para as pautas humanitárias da advocacia, que esse é o grande mistério. Nós temos uma função social que vai além do dia a dia do advogado da labuta diária, porque uma é consequência da outra. A minha atuação enquanto humanista é uma consequência da minha atuação, boa atuação ou a minha competência dentro da advocacia. Então, eu diria a você que há algumas coisas que a gente precisa lapidar nos ensinos universitários. Um desses é afastar o processo de mercantilização. O outro é possibilitar a esse estudante que ele possa sair mais preparado para enfrentar a profissão, né? O que a gente vê hoje também é uma discussão muito acadêmica, pouco prática, claro, porque o curso se propõe a formar o bacharel em direito, não necessariamente o advogado. Mas a gente precisa, pelo menos enquanto instituição, receber esse profissional que resolve seguir pela advocacia e dar a ele a oportunidade de aprendizado prático. Porque viver da advocacia, logo no início, é muito difícil. A gente sai praticamente precisando desse apoio, né, e do aumento desse conhecimento que pode ser feito, por exemplo, através da instituição. Há críticas a ser feitas ao ensino superior sempre, né, mas eu acho que o grande problema não está necessariamente no número de cursos. Um outro problema que a gente vai enfrentar agora é essa possibilidade do ensino 100% online, né? Então, a gente precisa analisar, será que isso vai jogar no mercado de trabalho bons profissionais? Então, essas críticas a gente realmente precisa fazer, considerar, analisar e até, de repente, se adequar a um normal que vai começar a existir. Muito bom. Doutor, obrigado por sua participação aqui com a gente e boa sorte, viu, na pretensão de disputar a presidência da seccional da OAB.
Eu que agradeço, Sidney, muito obrigada pela oportunidade. E se quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, é só nos seguir nas redes sociais, por uma ordem progressista.